Bom dia, Rogério. Sabadão, você aqui, pois é, né? Exceção hoje é exceção. Eu estava vindo para o trabalho e observando algumas atitudes de alguns motoristas e me remeteu a uma passagem que ontem foi bastante usada por algumas pessoas. Efésios capítulo 3, versículo 20, vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. E aí eles param aqui para dizer que Deus é capaz de fazer qualquer coisa por você. Rogério, você não concorda? Concordo. Mas a gente precisa terminar o texto. O final do versículo 20 vai dizer assim: segundo o seu poder, o poder dele que opera em nós. Rogério, o que tem a ver isso com o trânsito, com o sábado? Pois é, eu vindo e alguns motoristas ali cometendo algumas atitudes descompensadas logo de manhã. E aí me veio à mente esse versículo, porque assim, de que adianta eu ter um bom reflexo, eu conseguir dirigir muito rápido, eu conseguir ter agilidade para fugir de algumas situações se eu desrespeito as leis de trânsito? Isso é ser um bom motorista? Correr, ter agilidade, saber sair de uma situação, isso não é ser um bom motorista. O bom motorista não é daquilo que eu tenho para o trânsito, mas sim do que o trânsito tem em mim, que são as leis. Eu parar no semáforo, eu parar onde tem escrito pare, eu dar a preferência para alguém que está atravessando a rua, enfim, algumas situações. E Efésios 3:20 é muito isso. Quando diz assim que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, ok. Mas aí o final vai dizer assim: segundo o seu poder que opera em nós. Então Deus ele vai fazer por mim e por você, não é mediante aquilo que tem de mim nele, mas é o que tem dele em mim. Porque muitas vezes no desespero eu vou buscar a Deus de uma forma muito louca, muito desesperada, muito intensa. Tá, mas isso não resolve. Porque no final das contas ele vai agir e ele vai fazer mais do que eu peço e do que eu penso, é pelo que dele tem em mim. Eu ouço ele, eu obedeço ele, eu creio nele, eu confio nele. Então, o que vai determinar se Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa e do que você pede, não é do que tem de você em Deus. Porque é o que eu falei muitas vezes, tem muito de nós nele pelo desespero, por ser a última possibilidade de resolver uma situação. Mas ele vai agir e vai nos surpreender por aquilo dele que tem em nós. Adianta eu ter agilidade, adianta eu correr, adianta, falando do trânsito, se eu não obedecer um semáforo, se eu não obedecer um escrito, uma placa de pare, se eu não obedecer uma placa que não pode estacionar e não pode parar, isso não vai me definir. O que vai definir são as leis que eu obedeço. Pense nisso. Um abraço. Ótimo sábado. Excelente final de semana. A gente se vê na segunda. Um abraço. Deus abençoe.